Vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, Catarina, que eu sei que é difícil, tá? Mas é não se culpar. Porque existe um estereótipo de que existe um jeito certo de amar. E existe um jeito certo de ser mãe. E que a mãe, ela tem um tipo de amor que é um padrão que todas as mães têm. E isso é irreal. Não existe um jeito certo. E aí, Catarina, como é isso? Explica para eles, você tem fome de quê? Eu tenho fome de me encontrar com os meus filhos, amar os meus filhos por completo. Como é que é isso? É assim, eu tive dois filhos e peço desculpa que eu estou muito nervosa. Fica tranquila. E eu tive dois filhos, tanto da primeira gravidez como da segunda, passei por um estado depressivo, uma depressão pós-parto. Tá. Mas da segunda gravidez eu tive mesmo uma depressão muito profunda. Tive tentativa de suicídio, tentei tomar medicação, fui internada, levei eletrochoques para tentar estimular o meu cérebro para conseguir sair daquilo. E estou agora a tentar sair desta angústia de me encontrar. Aliás, eu consegui, a partir do momento que tive o meu segundo filho, isto tem sido uma busca constante. Procurar me encontrar, saber aquilo que eu quero da minha vida, o porquê de me sentir um bocado desconectada deles. É isto assim, Tá. é complicado. Deixa eu entender uma coisa. Esse processo da tentativa de suicídio foi no processo do pós-parto, Foi. da depressão pós-parto. Tá, Foi uma tristeza profunda mesmo. tá, entendi. Deixa eu entender uma coisa. Como era a Catarina antes dos filhos? Sem Uma julgamento. Catarina divertida, mas nunca sentia-me sempre muito inferiorizada. Tá. Nunca feliz com aquilo que eu tinha, era capaz de, em termos de vida profissional, fazer um curso, queria mesmo aquilo e depois nunca, nunca ir além disso. Queria por um Nunca. período e depois É, largava. depois esquecia. E os filhos, eu sinto que também. E eu quis ter os filhos, mas não era aquela coisa profunda, aquele sentimento profundo de ter os filhos. Tá. Quantos anos eles têm? O menino tem 4 e ela tem 2. Tá. Então, vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer, Catarina, que eu sei que é difícil, tá? Mas é não se culpar. Porque existe um estereótipo de que existe um jeito certo de amar. E existe um jeito certo de ser mãe. E que a mãe, ela tem um tipo de amor que é um padrão que todas as mães têm. Isso é irreal. Não existe um jeito certo. Né? Não existe um jeito certo de se expressar. Não existe um jeito. Não existe um jeito. Entende? Então, o quanto você também está tentando responder à expectativa que o mundo imprimiu de como é ser a mãe, de como é o jeito certo de ser mãe, de amar um filho e de cuidar de um filho.
tem que ser assim, tem que ser assado. Quando não faz isso, é porque não ama. Entende? Então, isso é um processo que é não ficar tentando responder a expectativa do mundo. Não existe esse jeito certo. E a outra coisa é, os filhos, nem sempre... Como é que eu vou trazer isso de uma maneira leve? Porque tem você e tem mais um monte de gente. É assim, tudo que entra na nossa vida não entrou por acaso. Qualquer coisa, certo? E muitas vezes, eles são os nossos desafetos do passado. E eu não estou falando quem é o algoz, quem é a vítima. Não cabe, não faz a menor diferença. Tudo vem para se equilibrar e se ordenar. E se equalizar a energia, tá? Equalizar é no sentido de zerar. Não é para somar ou para diminuir. Entende? Não é para ficar... eu tenho uma... Vamos pensar, porque é como as pessoas mais ou menos pensam. Os humanoterapeutas ficam mais fáceis de compreender, mas enfim, tem bastante gente aqui. Eu tenho uma energia negativa. Vamos pensar nesse negativo positivo, que não é assim também, mas vamos lá. Para ficar mais fácil para o nosso cérebro racional. Tem uma energia negativa. Então, ficou um monte de energia negativa, um saldo negativo, tá? E agora eu tenho que ficar com um saldo positivo. Não é assim. Ninguém vai ficar com saldo. A gente vai zerar. O equilíbrio se dá no desfazer dos blocos. No equilibrar. Nem positivo, nem negativo. Equilíbrio. Nem mais nenhum, nem mais do outro. É o equilíbrio. É este equalizar. Então, trazendo para um contexto mais espiritual, é muito normal quando a gente olha para o processo espiritual, né, quando a gente vê a vida a partir do mundo espiritual, que nós tivemos os nossos desafetos do passado, seja como foi, da maneira como era, porque era uma outra cultura, era completamente diferente, então era cultural, então coisas que fisicamente nós aceitávamos como normal, energeticamente nós estávamos sendo machucados. Então, eu não sei se eu já dei esse exemplo aqui, eu vou trazer esse exemplo, enfim, se eu já dei, nunca é muito. Imagina que num tempo passado, os maridos tomavam as suas esposas. Pensa lá, eu não estou falando há milhares de anos, eu estou falando há 200 anos. Não é muito, é só você olhar aí nos filmes como as coisas eram, né? As guerras, quando você olha algumas... E você, gente, era assim. Depois eu vou até, não me deixa esquecer de uma série aí que é bem interessante para a gente entender isso. De como era culturalmente e a gente querendo ser de outro jeito. Tá. Então vamos lá. Os maridos tomavam as suas esposas. Isso era normal. Ela querendo ou não querendo, gostando ou não gostando. Ela aceitava assim que era. Não tinha nada errado, tecnicamente, culturalmente, tradicionalmente falando. Tá? Ok. Isso não significa que energeticamente falando e espiritualmente, ela não estava se sentindo invadida, ferida no seu íntimo, no seu mais íntimo, no relacionamento íntimo, na sua intimidade. Ela, energética e espiritualmente falando, ela estava se sentindo invadida, estuprada. Mas culturalmente falando era correto. Então, este bloco, ele fica, aquele registro emocional no nosso corpo emocional, não sei o quanto você entende isso, são corpos, tá? Então, são corpos mesmo diferentes, o corpo mental é separado do corpo emocional, que juntos formam um campo astral, e que respondem a um corpo superior, a um mental superior, que é o corpo causal, o corpo de todas as causas, que é onde está o nosso projeto de vida. E a partir dessa vibração, dessa pequena alma, nós criamos o corpo vital, que é o corpo da vitalidade, o corpo energético, que mantém o corpo físico vivo. Tá? E que regula todas as coisas. Então, o que acontece? Quando a gente... No nosso programa de vida original, a gente traz essas questões para resolver, porque a gente não está no físico, entende que ficou massas fractais, pedaços presos no tempo e espaço de dor, certo? Nós, quando subimos, entramos, a gente entende que precisa só resgatar esses pequenos pedaços, só equalizar essa energia,
Então, uns vêm para resgate, outros vêm para dívida, outros vêm por missão. Então, o que acontece? Alguns vêm por missão, outro, que é por amor, outros vêm por dívida, enfim. E aí, as estruturas encarnam os filhos, as mães, os maridos, os pais, irmãos, na mesma questão, e com ganho de consciência de que vieram para resgatar isso no sentido de equilibrar essa energia. E se escolheram estar, é porque tem o amor. O que acontece é que quando nós passamos por essa massa, nós encontramos os fractais que estavam presos no tempo e espaço. E na verdade, a gente encarna para pegar esses pedaços e equalizar essa energia. É uma massa que ficou perdida. É isso que a gente ensina, como fazer no humanoterapeuta. Tudo isso que a gente fala no humanoterapeuta e como trabalhar essas massas. E esses processos, cada um com seu cada qual. Né? Eu estou trazendo a sua questão aqui. Ou não a sua. Ou algo que faça algum... E aí, quando encarna, então viemos por amor. Né? Só que quando a gente encontra as massas, dói, porque dor dói. Esta é a massa que vibra. E não tem julgamento. Então, nem filho, não é porque tá pequenininho que é um espiritinho. É um espírito no corpo pequeno. Com todas as dores, amores e horrores que carrega dentro de si. Ele, eu, você e todo mundo, senão a gente não tava aqui. Senão a gente já tinha evoluído, já tinha ido embora. Então, assim, já tinha soltado. Então, se a gente está aqui, nem você, nem... Então, é natural que exista esse amor. Percebe ela se manifestando quando eu começo a falar? Sim. Entende? Então, tem o amor, tem o desejo de fazer, de equalizar. Mas quando entra na massa, isso dói. E dor dói. Para um lado e para o outro. O que a gente não pode é morrer de se culpar. Ai, porque eu fiz isso. Ai, porque eu fiz aquilo. Na outra vida, não importa. Eu fiz o que foi possível. O que existia dentro do processo consciencial e cultural. O que eu quero dizer é que eu entendo a dor, eu entendo que o que eu estou falando não vai resolver, possivelmente precisasse de um tratamento bem profundo, né? Mas só um tratamento sem essa consciência sua vai ficar muito complexo, entendeu? Porque vai existir uma culpa. Para além disto, eu também não, o meu casamento também não, desde aí não está nada bem e pronto, é uma mistura de situações. Não, eu entendo. Que eu precisava mesmo de ajuda. Possivelmente você precise de um processo de tratamento, tá? Então, nesse caso, o que eu te indico é procura um tratamento profundo, né? A gente tem o Espaço Humanidade, tem os humanoterapeutas que trabalham, procura pela metodologia humanoterapeuta. Não é qualquer terapia energética. Por quê? Porque a metodologia ela vai tratar cada um dos campos numa sequência que é para aliviar todo este processo. Porque se tratar só no energético não adianta, porque tem espiritual. Se tratar só no espiritual não adianta, porque são fractais de níveis e não é um trabalho de desobsessão de um externo te atacando. Já estive também no centro espírita e durante um mês ou dois. Então, mas o centro ele vai trabalhar só uma parte que é o espiritual. Ah, é um intruso, é um obsessor. Não é. São fractais de níveis de outras encarnações que vocês mesmos viveram. Então, isso são o quê? Processos auto-obsessivos. Entende? Não é um externo. Fora que não é só a parte espiritual. É a parte espiritual aliada a outros muitos fractais que se somam. Esta soma sobrecarrega o seu sistema energético, potencializando esse processo que vai acontecendo com você. Entende? Então, assim, é difícil eu te explicar exatamente como isso acontece aqui, porque isso é o que a gente trabalha dentro do humanoterapeuta. Então, se eu posso te indicar, não é só um centro, e não é que tenha nada errado no centro ou errado em outra terapia só energética, é que é um conjunto de coisas. E a metodologia sendo usada exatamente como é a metodologia humanoterapeuta, você vai ter a tratativa em cada pedaço desse. E cada um desses pedaços tem vários outros pequenos fractais em torno. Por isso que é mais difícil de entender. Por isso que só o centro não resolve, ou só
a técnica energética não resolve. É a união de todas elas, usando nessas fraccionadas, que você vai ter um ganho, um alívio energético. Para ajudar nessas massas, que principalmente foram sendo criadas no dia a dia. Por quê? Porque aí começou a cabeça, sou uma porcaria, sou isso, sou aquilo. E não é. Você não tem nada de porcaria, nem vítima, nem algoz. Nem você, nem ninguém. Então, é só esse processo que precisa ser trabalhado, e esse ganho de consciência que eu estou conversando com você, e claro, durante a terapia, para que você vá não se culpando tanto, não se condenando tanto, porque o seu casamento, ele tá complicado? Claro que tá, você tá mal. Ok, de qualquer maneira, tanto para você mãe como para ele pai, o processo é igual. Entende? Só que pode ser que ele não esteja descarregando energeticamente tanto no corpo, como está acontecendo com você. Por um simples fato, você é muito mais sensível, a sua mediunidade é muito mais ampliada do que a dele. Sensibilidade. Entende? Então, você sente mais no corpo do que ele. Isso não tem nem certo nem errado, é a sua maneira de se manifestar na Terra. Tá tudo bem. Então, é importante que quando, olha, o casamento deu certo ou não deu certo, tem gente que vai criticar, mas já estava ruim, foi ter outro filho. Isso aí é tudo gente que não sabe porcaria nenhuma do que tá falando. Foi ter outro filho porque esse filho tinha que vir. De um jeito ou de outro, ele tinha que vir, ele tinha que estar aqui. E tinha que ser com esse marido, então podia ser, ter até separado, ter até uma traição. Se tivesse que ia ser um dia lá que encheu a cara e namorou e veio o filho. Porque se ele tivesse que vir desse casal para resolver o que tivesse que resolver, ele teria que vir. E foi isso que aconteceu. E se vocês e seu marido tiverem que estar junto, estarão, porque vocês têm questões para resolver. Se tudo que vocês tinham para ter junto era esses 2 filhos e acabou, foi feito o que tinha que ser feito. Essa questão de que a gente controla tudo é o que está deixando todo mundo doente. Foi o que tinha que ser. O povo só fala e só julga o tempo inteiro. Por isso eu estou todo dia aqui falando, para de julgar, para de se julgar, para de julgar o outro. Tava ruim? Eu tenho certeza que vocês estão. Ainda foi tanto filho. Gente, teve porque tinha que ter. Não caiu uma folha da árvore se Deus não quiser. Esse filho tá aí porque tinha que vir. Sendo fácil, sendo difícil, não importa. É o que é. Você vai fazer o que você sabe, do jeito que você sabe, como você sabe. E não significa que você não ame. Significa que você tem um problema e que tá doendo. Isso não tem nada a ver com amor. Isso não tem nada a ver com amor. Tem a ver que você ama tanto e que você não consegue lidar com isso e isso tá doendo. Porque você queria que fosse de um outro jeito. Mas é desse. É como é. Não se culpa, não tira esse peso um pouco. Eu entendo que é difícil, mas assim, já tem o problema. Não aumenta ele com a conversa dos outros. Besteirol dos outros. Mas também não julga o outro, porque ninguém nunca falou dessas coisas pra gente. Só falava que era pecado, que ia ser punido, que ia pros infernos. Só isso que falava. E agora que começa a se falar de consciência, de um processo diferente, mas também cada um fez o que soube, de acordo com o que soube, de acordo com o nível de consciência que tinha. Após ter tido a minha segunda filha, tenho uma frase que a minha mãe dizia muitas vezes, porque eu pensei muitas vezes em me separar durante estes 2 últimos anos. E porque alguma coisa mudou em mim, é aquilo que eu estava a explicar. Isto parece que foi um despertar e eu ando constantemente à procura de respostas e não as consigo encontrar. Se é com esta pessoa que eu vou ficar, qual é a minha missão cá, não sei. O porquê de me ter acontecido isto. E eu queria ter alguma resposta, mas... Uma coisa que vai te ajudar bastante, a gente vai ter agora, a partir do dia 10, a imersão, né, humanoterapeuta. Então, tem uma série de videoaulas que eu explico sobre esses 7 corpos, que eu explico como esses níveis de uma outra encarnação são criados. São aulas mesmo. Aulas que eu dou estruturadinhas, como tem dentro do curso, tá? Então, se você quiser, se inscreve, tá? Entra na nossa perfil aqui, vai ter ali o link. Se inscreve, coloca seu e-mail para a gente poder mandar as aulas para você, porque a gente só vai mandar para quem autoriza. E durante essas aulas que vocês assistem, tem uma aula
eu vou fazendo aulas intercaladas para ir explicando, entendeu? Aprofundando naquela. Então é legal assistir a aula para depois ir entendendo o que eu quero trazer e aí a gente aprofunda um pouco mais. Eu vou explicar sobre os 7 corpos, eu vou explicar sobre os níveis, eu vou explicar sobre outras partes de fractais. E aí pode ser que fique um pouco mais fácil você entender tudo isso que eu estou dizendo. E parar de se culpar. Eu tô dizendo de verdade, porque foi assim comigo. Eu me achava uma porcaria, porque eu era uma bêbada, porque vivia, só queria saber. Eu largava tudo pela metade, igualzinho você. Tudo que eu fazia era pela metade. Quando eu fui entender que tudo que eu fiz pelo tempo em que eu precisei. Eu não fiz pela metade. Eu não precisava de tudo aquilo, eu precisava daquilo. Eu leio 550 livros, todos ao mesmo tempo, um pedaço por cada um quando eu quero. Antes eu me culpava. Agora eu sei que eu leio porque eu tô tirando só o que eu preciso naquele momento. Entendeu? Então se inscreve, assiste, e aí você vê se você quer fazer parte dessa turma com a gente, se você quer procurar um manoterapeuta e tratar. Eu tentei me inscrever nas aulas. De radiestesia. Assim, eu queria tirar qualquer coisa, mas queria primeiro me aconselhar. Eu também já fiz o pagamento para uma consulta, ainda estou à espera do vosso contacto. Ainda não me ligaram. Então você fazer já caminhou. O tratamento, sim. Legal, então você já caminhou. O pessoal deve estar entrando em contato com você, né? Então, segue nesse caminho e de qualquer maneira, assiste as aulas. Que o tratamento aliado com essa consciência vai tirar muito do seu peso. Você vai entender um monte de coisa. De verdade. Tá? E aí um monte de coisa se ajeita e aí você enfrenta o que você tem que enfrentar. De uma maneira muito mais leve. Porque o que você tem que enfrentar, você vai enfrentar, mas não com esse peso todo. Né? Com aquela conversa que os outros falaram. Melhor com ele. Melhor com ele, pior sem ele. A minha mãe dizia muitas vezes: tu és o pilar da casa, tens que estar firme, porque o pilar da casa é que suporta o casamento, os filhos. Então, mas tem uma certa razão nisso, quando isso faz sentido de estar junto, entende? E ser o pilar da casa não significa não sofrer, não significa não ter os seus processos. Claro. Nós precisamos aprender a tirar essa coisa de que nós somos deuses. Nós estamos humanos, somos espíritos que estamos encarnados e estamos humanos. Se a gente quer ser Deus. Eu não posso errar, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Gente... Vamos descer do altar e vamos vir para a Terra. Estamos aqui manifestados por alguma razão. Então, sejamos tudo que temos que ser aqui. Com todas as... O ser humano está aprendendo, Catarina, a ser um humano. Nós não estamos prontos. Essa raça está em desenvolvimento. Sim. O reino hominal está em desenvolvimento. Nós estamos evoluindo. Né? O que nos difere do reino animal é o mental. O mental está em desenvolvimento, essas capacidades. Então, essa raça não está pronta. Por que a gente acha que a gente vai estar perfeito? Não estamos. Ou melhor, somos perfeitos. Só precisamos entender que somos. Cheio de erro, cheio de acerto. Não tem erro e acerto. Tem vivência e experiência. Então, se eu entendo que não tem erro... Só tem experiência? Não precisa, não tem culpa? Eu andei, caí, eu vou me culpar porque eu ralei o joelho? Não, eu não estava sabendo, eu caí, me estabaquei toda. Mas eu sabia andar, mas eu tropecei e caí. Pois é, porque eu estava pensando em outra coisa. Qual é o problema? O problema é que a gente quer ficar sendo perfeito, no sentido de... E a gente já é perfeito, inclusive caindo, inclusive levantando, inclusive ralando o joelho, inclusive fazendo coisa... Experimentando, a gente está fazendo para viver a experiência. Tá tudo certo. Entende? Então, tenha amor com você no sentido de... a sua mãe tá falando o que ela sabe, de acordo com o que ela sabe. Vai lá perguntar para ela, de 0 a 10, quanto ela é feliz? Ela só tá repetindo o que alguém falou, que a televisão falou, que a novela disse, que o padre contou, do jeito que ele também sabia. Todo mundo tá todo mundo tentando ser feliz assim como eu e você.
E no fundo, não é porque ela não te ama, é porque dentro da cabeça dela, ela entende, ela acha que essa é a única maneira. Então tá aí a Catarina agora vivendo uma experiência para desconstruir tudo. Inclusive o pilarzinho da sua mãe. Porque senão ela vai ficar acreditando nisso por causa da eternidade. Aí vem alguém para quebrar tudo. Para construir algo novo em cima. Um novo pensamento, uma nova maneira de olhar a vida. Então vem os seus filhos aí para quebrar tudo. Para arrebentar com tudo. E aí uma hora você vai entender que isso foi a melhor coisa que aconteceu. Eles quebrarem tudo, entendeu? Ainda que uma hora um vá para um lado, outro vá para o outro, não importa. Desconstruíram um castelinho ilusório, né? De crença, de que tem que ser assim ou assado, tá? Não o restante. E aí vocês só estão elaborando o processo de vocês. E uma pessoa que não ama os filhos não sente essa dor que você está sentindo. Ela simplesmente pegava os paninhos dela e ó, pinicava. E muita gente que abandona filho também ama. Muito. E por amor abandona. E por amor abandona. Porque eu não vou conseguir dar o que eu entendo que é. Eu não vou poder dar o que eu entendo que é o melhor para ele. É melhor eu entregar para alguém que possa dar. E se isso acontecer em algum momento com você ou com alguém que está aqui assistindo, não estou defendendo. Mas ainda assim, se essa dor e se isso ocorrer, quem sabe não é para que uma mãe que não pode ter filho possa tê-lo. Quem sabe esse filho não veio. Que essas duas pessoas já não estruturaram isso de alguma maneira. A gente precisa aprender a tirar o melhor de todas as situações. A zoiar com o zóio bom. Eu sinto que eu tinha, com a experiência que tenho e que tive da depressão pós-parto, eu tenho muita vontade de ajudar outras mulheres que estão nesta situação, mas eu não sei como. Queria poder dar o meu testemunho e para poder, porque muitas pessoas não compreendem o porquê de muitas mães cometerem o suicídio junto com os filhos. A dor é tão grande. Eu pude passar por um bocadinho dessa dor. E não é fácil. Então, assim, já que você entrou no processo de entrar no tratamento, faz o seu tratamento agora. Agora é o momento para você, tá? Se conecta com o que há de melhor em você. Dê um dedinho aí. Se conecta com o que há de melhor em você. Assim, vou me permitir ser cuidada agora. Sim. E entendendo que você é você, tá? É você agora. E assiste a minissérie, porque isso vai te ajudar a entender um monte de coisa. A partir daí, o que você pode fazer, você vai sentir melhor e você pode formar grupos de mães que têm esse processo, ou no grupo no WhatsApp, ou no Telegram, ou alguma outra ferramenta, ou faz uma página. Tem um monte de gente precisando, um monte, e a sua maior dor pode se transformar na sua maior força. Eu sei o que eu tô falando, eu não tô falando da boca para fora. Sim. Isso que sustenta a si e ao outro. Eu sinto que encontrei a Andresa para... Eu preciso de alguém que me ajude. Então faz isso. Mas eu não sei como. Faz isso. Você já começou o processo da consulta, então você já deu esse passo. Então significa que de alguma maneira o fluxo te levou para esse lugar, tá? Sim, a sua própria espiritualidade, enfim, para esse processo de você com você mesmo agora, tá? Olhando para essa parte espiritual focada na resolução desse processo. Depois, olha o pequeno subindo. Depois você assiste, tá aí pertinho. E aí muita coisa vai acontecer. E aí você vai ter aí um período de bastante transformação, de limpeza, de alívio, de um monte de coisa com o tratamento, tá? E aí depois você manda pra gente um vídeo, conta ou escreve quando você terminar seu tratamento, como você tá se sentindo. E aí a gente vai... você vai perceber quanta coisa vai acontecer. De verdade. O tratamento, ele... dentro da metodologia, exatamente como ela é, sem misturar as coisas, ele causa uma transformação muito grande, principalmente quem está com uma dor tão profunda como você está. Escuta o que eu estou te falando. Assiste os vídeos
e faz o seu tratamento. E depois manda por e-mail lá pra gente um vídeo, enfim, o que você tá. E aí, quem sabe você começa a perceber que tem mais coisa e aí você vai ter ferramenta para fazer esse trabalho que você pensa em fazer. Quem sabe não foi para isso que tudo aconteceu com você. Quem sabe essa não é a missão. Ok. Todo dia eu me curo por estar aqui com vocês. Todos os dias. Eu É a lei do ganha-ganha. tenho assistido aos diretos durante a semana toda e desde que encontrei a Andresa aqui no Instagram e assim, Mas tem é isso. sido espetacular. Que bom, que bom. Isso me dá muita força para entender que eu tô no caminho certo. Porque às vezes a gente também Obrigada. fala, será que tá certo? Será que não tá? Igualzinho, igual todo mundo, tem diferente. Tá bom? Tá bem. Então é isso, Flor. Fica com Deus. Beijo. Igualmente. Fica com Obrigada. Deus. Tchau, tchau, Beijinho. Catarina. Obrigada. Beijo. Obrigada.